Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 18. Hoje nós vamos meditar em apenas 21 versículos. Atos, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 1 até o versículo 21. Na semana passada nós vimos a igreja em missão nas cidades de Tessalônica, Bereia e na cidade de Atenas, Nós vimos ali os apóstolos, os missionários plantando igrejas nessas cidades, e mais precisamente nós vimos e observamos e meditamos a reação dos atenienses ao receber o Evangelho. Como os atenienses reagiram ao receber o Evangelho de Jesus Cristo. E nós percebemos que a filosofia e o pensamento grego não puderam aceitar o Evangelho, porque a filosofia grega e o pensamento grego eram totalmente opostos ao Evangelho. Isso que nós aprendemos na semana passada. Então nós meditamos mais profundamente no que consistia a filosofia e o pensamento grego e por que eles se opunham diametralmente oposta ao Evangelho. Então nós também percebemos que a forma com que os atenienses viviam, predominantemente, filosoficamente falando, era o hedonismo, Eles buscavam o prazer a todo custo, uma vida longe da dor. Para eles felicidade era igual, era uma fórmula muito simples: felicidade é igual, mais prazer, menos dor. Quanto mais prazer e menos dor, mais felicidade. E nós vimos que também havia um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura muito grande de religiosidade, de deuses, de pensamentos religiosos. E percebemos que a nossa cultura hoje também é muito parecida com a cultura ateniense, a cultura grega. Na verdade, essa cultura influenciou todo mundo. E nós então meditamos mais precisamente como nós estamos sendo hoje influenciados por isso e deixando de lado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E foram levantadas inúmeras questões aqui que nós não poderemos voltar, infelizmente, mas o sermão está gravado, então você pode procurar. Se eu não me engano, é o sermão de número 18, tá? Então hoje, irmãos, a missão continua. Nós vamos ver a igreja continuando em missão, dessa vez a cidade de Corinto, uma outra cidade que ficava ao lado de Atenas e também era muitíssimo importante, tá bom? Aqui no Rio Grande do Sul a principal cidade é Porto Alegre, mas nós temos Caxias do Sul, que fica ali do lado, que também é muito importante para o nosso estado. Era mais ou menos isso lá que acontecia. Tinha Atenas e tinha Corinto, uma do lado da outra. E nós vamos observar hoje atentamente a obra do Espírito Santo em meio à igreja. É isso que nós estamos observando aqui no livro de Atos. A ação do Espírito Santo no meio da igreja. Os atos, O livro se chama Atos. Os atos de Jesus ressurreto. Os atos do Espírito Santo no meio da igreja, por meio da igreja. É isso que nós estamos estudando no livro de Atos, tá bom? Nós acreditamos que o Senhor nos deixou esse livro justamente para isso, para meditarmos na ação do Espírito Santo, como ele faz a sua obra, e fazermos um paralelo com a obra que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Essa palavra de Deus, ela precisa sair daqui, vir para cá e descer para cá. A palavra de Deus, ela precisa se tornar vida, O Espírito é quem vivifica. Só assim nós poderemos crescer em amor a Deus, amor ao próximo, e cumprirmos perfeitamente a grande comissão. Vamos fazer a leitura, irmãos, desses 21 versículos com atenção e com reverência. Assim está escrito: depois disso, ou seja, depois de Paulo estar lá com os apóstolos em Atenas, ele partiu de Atenas e chegou a Corinto. É isso que nos é dito no versículo 1. Então, depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, que era outra região, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma.
E Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora eu vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, o justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar na sinagoga começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Senhor Deus, Pai, Tua palavra nos dê vida nessa manhã, que o Teu Espírito sopre sobre nós, enquanto a Tua palavra é anunciada. Senhor Deus, nós sabemos que essa Tua palavra ela é diferente de todas as outras palavras, Senhor, porque a Tua palavra cria, a Tua palavra liberta, a Tua palavra ela cura, Senhor, a Tua palavra ela renova e transforma todas as coisas, Senhor. Que o Senhor unja a Tua palavra, Senhor, com o Teu santo e bendito Espírito, Senhor. Nessa manhã abra as nossas mentes, as nossas consciências e os nossos corações para o Teu santo Evangelho, Deus. Que as vozes do mundo, da carne, do diabo, Senhor, se calem, que as ações contrárias se calem perante Cristo Jesus hoje aqui na Tua palavra, Senhor, presente entre nós, Pai. Nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos aqui então do versículo 1 ao 3 que Paulo parte de Atenas e chega a Corinto. Já repetimos isso, né? Já falamos sobre isso. Então nós vemos que havia razões para Paulo plantar uma igreja em Corinto. Paulo não ia às regiões à toa, Paulo não estava fazendo turismo, Paulo não estava interessado em conhecer o templo de Afrodite, em tirar fotos no templo de Apolo. Paulo estava interessado em cumprir uma missão, e Paulo queria plantar uma igreja em Corinto por várias razões. A primeira razão é uma razão geográfica. Corinto era uma cidade grega de grande importância, ficava bem próxima a Atenas, a grande capital da Grécia e capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por 2 mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Em Corinto ficava um dos mais importantes portos da época, ou seja, todas as mercadorias chegavam e saíam de Corinto. Era um lugar onde as novidades do mundo estavam acontecendo. Então a cidade de Corinto era cosmopolita, o mundo inteiro dentro dela estava. Evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois o evangelho a partir de Corinto podia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Essa foi uma das razões por que Paulo se concentrou nessa cidade. Nós sabemos que
até mesmo as roupas, as gírias, os costumes das cidades grandes são imitadas pelas cidades do interior, não é mesmo? Demora um pouquinho para chegar no interior, mas são as cidades grandes que influenciam as cidades pequenas, e Paulo sabia disso. Paulo sabia que, sendo anunciado o Evangelho e tendo um porto grande lá, eles poderiam viajar para todas as nações e então levarem o Evangelho que aprenderam ali em Corinto. A segunda razão é uma razão social, porque Paulo decidiu plantar uma igreja em Corinto. Corinto era uma grande e importante cidade. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo optava por passar por Corinto. Também era uma cidade florescente com respeito à cultura. A cidade foi destruída totalmente e arrasada pelos romanos no ano de 146 a.C. E somente por volta do ano 46 a.C. é que César Augusto a reconstruiu. Quando Paulo chegou a Corinto, ela já era uma cidade nova. Paulo entendeu que o florescimento da cidade favorecia a semeadura do Evangelho e pavimentava o caminho para a plantação de uma nova igreja. Era uma cidade nova, pessoas tinham se mudado a recém para aquela cidade. É muito bom também a ação missionária. Por exemplo, aqui em Santa Maria nós temos esses apartamentos do Par, né? Aonde constroem, por exemplo, lá no Zilda Arnes, novas casas. Aonde está começando uma comunidade, é muito bom levar o Evangelho, porque as pessoas têm aquele negócio de começar uma nova vida, né? E a cultura ainda está sendo influenciada na comunidade. Então Paulo sabia que era uma cidade florescente e queria já no começo da cidade introduzir o conhecimento do Evangelho. Nós percebemos aqui que o plantador de igreja também tem que fazer uma exegese local, ele tem que conhecer o local onde ele está plantando uma igreja. Havia uma razão cultural também. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época, por 3 razões. Pelo seu comércio. Corinto era uma cidade marítima, tinha um porto, naquela época era uma rota comercial importante, e o comércio do mundo passava por lá. Isso foi visto por Paulo como uma porta aberta para a pregação. Plantar uma igreja em Corinto era abrir janelas de evangelização para o mundo. Pela sua tradição esportiva, Corinto era também uma cidade importantíssima na área dos esportes. A prática de jogos de Corinto só era superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas, tá bom? Então Corinto era uma cidade que atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Também pela sua abertura a novas ideias. Corinto era uma cidade altamente intelectual. O principal hobby da cidade era ir para as praças e ouvir os grandes filósofos e pensadores exporem as suas ideias e as novidades da época. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Paulo entendia que o Evangelho poderia chegar ali e mudar a cosmovisão da cidade. Havia uma razão moral também, irmãos, para que Paulo quisesse plantar uma igreja em Corinto. Embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, ao mesmo tempo era profundamente depravada moralmente. Talvez Corinto tenha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história grega. A palavra Corinthiansestai, do grego, viver como um coríntio, chegou a ser parte do idioma grego e significava viver bêbado e prostituído em corrupção imoral. A cidade de Corinto era corrompida por algumas razões. Número 1, a prostituição. Naquela cidade a deusa Afrodite era adorada e tinha seu templo sede no Acrópole, uma montanha com mais de 560 metros de altura. Na parte mais alta da cidade, Afrodite era considerada a deusa do amor. 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais nesse templo de Afrodite. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. O homossexualismo. Corinto era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, a se entregar ao homossexualismo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. Muitos membros da igreja de Corinto, antes da sua conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo. A carnalidade. Havia na igreja de Corinto divisões e práticas sexuais desregradas. A igreja de Corinto era uma igreja infantil e carnal. A razão espiritual. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se visita Corinto, pode se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. Por ver a cidade perdida no cipoal de uma infinidade de deuses, Paulo entendeu que estavam precisando do Deus verdadeiro.
Então aqui várias razões porque Paulo decidiu plantar uma igreja em Corinto, irmãos. Então ele chega em Corinto, olha o versículo 2 da sua Bíblia, capítulo 18 de Atos, e lá ele encontra um judeu com o nome de Áquila, né? Não é costume nosso aqui alguém se chamar Áquila e ser homem, né? Geralmente as mulheres se chamam Áquila, mas aqui nós vemos que havia um homem chamado Áquila, e ele era italiano, né? Ele vinha chegado da Itália fazia pouco tempo, a sua mulher Priscila estava junto com ele, e o imperador Cláudio havia decretado que eles fossem expulsos de Roma, tá? Eles eram refugiados aqui. Paulo foi ao encontro deles. Então nós vemos que no versículo 3, esse casal e Paulo moraram juntos, tá? Eles passaram a morar e trabalhar juntos. Eles eram fabricantes de tendas. A palavra aqui no original é eles trabalhavam com couro, tá? Nós não sabemos com relação a tendas como eram essas tendas, mas o fato é que eles trabalhavam com couro. E a cidade era uma cidade de muito comércio. Tinha uma região lá que se chamava o Ágora, não é agora, Ágora, aonde ficava o comércio. Era como se fosse o centro histórico de Porto Alegre, ali os camelódromos, né? Onde havia muito comércio. Então Paulo, para poder comer, vestir e ter um lugar para morar, ele então trabalha com couro. No versículo 4, nós vamos ver novamente Paulo entrando nas sinagogas. Olha só, ele debatia todos os sábados na sinagoga. Nós já estamos aqui carecas, né, de ver isso aqui, quem está vindo todos os domingos, que Paulo sempre procura uma sinagoga para expor o evangelho, porque lá ele tem a oportunidade de mostrar como todas as profecias e promessas, elas têm como finalidade Cristo Jesus. Então Paulo aproveita também que ali haviam homens tementes a Deus e que oravam pelo cumprimento das profecias e das promessas, e Paulo utilizava também da sua, proeminência como líder e mestre entre os judeus, e ali se aproveitava disso para ensinar judeus. Mas também é dito no versículo 4 que gregos também eram convencidos. Então no versículo 5 Paulo recebe um reforço missionário. É dito que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Então finalmente Silas e Timóteo chegam. Lembram que ele pediu, quando ele saiu de Atenas, para que eles não se demorassem. Paulo não queria ficar sozinho. Então chega o reforço missionário, e com certeza chegam ofertas também, porque ele parou de trabalhar para se dedicar totalmente à palavra, ou seja, ele recebeu condições financeiras para isso. Então nós vemos que chega o reforço missionário e que Paulo fica no ministério integralmente, e que a proclamação de Paulo só tem uma nota. Aquilo que Paulo anuncia a judeus e a gregos é o testemunho de que Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias esperado, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é aquele que vai subverter essa era, esse mundo, esta época, irá irromper em um novo reino de paz, de justiça e de verdade, aonde o mal não terá lugar, aonde a morte não existirá. Jesus é aquele que vai destituir todos os poderes desta época, destronar todos os líderes e imperadores. Jesus irromperá um reino perfeito. Ele é o Cristo, ele tem o poder e o domínio sobre homens, sobre anjos, sobre forças e poderes temporais e atemporais, terrenos e espirituais. É isso que Paulo anuncia. Ou seja, Paulo anuncia o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E no versículo 6 então nós vemos a oposição dos judeus. Nos é dito ali: mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, novamente o evangelho é resistido e Paulo é ofendido. Paulo sacode as suas roupas. Era um costume os judeus, eles sacudiam as roupas para sair o pó daquele lugar, ou então as sandálias para sair o pó daquela terra, mostrando que aquela terra estava amaldiçoada, ou seja, ele queria sair dali e não levar nem mesmo um grão de areia daquele lugar, porque eles eram malditos. Paulo faz isso e eles entendem bem o que Paulo faz, e ele fala: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Ou seja, ele está dizendo que eles iriam morrer e que o sangue deles não poderia ser cobrado do próprio Paulo, porque ele já havia anunciado a verdade e o evangelho. Então Paulo fala: eu estou inocente, a partir de agora eu vou para os gentios, ou seja, a partir de agora o meu foco mudou. Eu não prego mais para vocês judeus aqui nessa sinagoga, eu vou pregar para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, ou seja, os não judeus, os gentios. Então
no versículo 7 e 8, nós vamos ver que o vizinho da sinagoga se converte. Olha que ironia, o vizinho da sinagoga se converte. Talvez o vizinho não tinha uma parede feita ao lado da parede da sinagoga, mas até mesmo utilizava da mesma parede da sinagoga. E o homem mais perto da sinagoga se converteu. E não somente o vizinho, mas a ironia foi que Sóstenes, o líder-chefe da sinagoga, também se converte. Nós vemos o Senhor estrategicamente convertendo pessoas chaves da comunidade judaica aqui. Nós vemos isso no versículo 7. Crispo era o nome do chefe da sinagoga. Ele crê no Senhor com toda a sua casa. E também muitos coríntios, não só esses judeus, mas homens da cidade de Corinto também se convertiam. E o que aconteceu? Todos eram batizados, tá? Eles eram batizados. No versículo 9, então nós vemos o Senhor encorajando Paulo com a palavra mais importante para um missionário: coragem, perseverança. Se existe uma palavra-chave para um missionário, é a palavra perseverança e coragem. Então, de noite, o Senhor disse envia uma visão a Paulo: não temas. Por que Deus fala para Paulo não temer? Porque Paulo estava com medo, com certeza. Paulo precisava de encorajamento, e Paulo estava pensando em desistir e parar de falar. Então Deus fala: não temas, não te cales, Paulo, porque eu estou contigo. Verso 10: ninguém te atacará para te fazer mal algum. E ele fala sobre que tinha um povo eleito naquela cidade. Ele fala: eu tenho muita gente minha nessa cidade. Então nós vamos ver no versículo 11 que o resultado é que Paulo recebe a palavra de Deus obediente. Paulo era muito obediente, e ele fica 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus entre eles. Talvez foi o tempo que Paulo mais ficou em alguma igreja de forma itinerante. Ele fica 1 ano e meio ali pregando o evangelho e ensinando o evangelho para os irmãos de Corinto. Do versículo 12 ao 16 nós vamos ver uma acusação contra Paulo e a injustiça cometida contra nossos irmãos em Cristo daquela época. Veja lá, versículo 12: Galho era procônsul da Acaia, e os judeus se juntaram contra Paulo, levaram ele ao tribunal e acusaram Paulo, no versículo 13, de render culto a um Deus que era contrário à lei. E então, quando Paulo ia começar a defender-se, Galho já disse aos judeus: olha, se tivesse alguma coisa mesmo com esse Paulo, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu ouviria vocês. Mas ele fala no versículo 15: isso são questões de palavras, nomes da religião de vocês, vocês devem cuidar disso, eu não quero ser juiz dessas coisas. Galho lava as mãos. E no versículo 16 nos é dito que ele expulsa aquela gente para não incomodar ele, não perder tempo. Talvez ele estava com fome, ele não queria perder tempo. Então ele fala: vão para lá e resolvam vocês, não me incomodem. E no versículo 17 então as pessoas agarram o Sóstenes, aqui o chefe da sinagoga, e espancam ele diante do tribunal, diante de Galho, no meio das autoridades. Eles sentam a mão neles. E o que acontece? Galho não se importa com essas coisas. Imagina você estar dentro do fórum, você está diante do juiz e as pessoas darem uma coça em você e o juiz ficar tranquilo, a polícia está ali, ninguém faz nada. Foi isso que aconteceu aos nossos irmãos. No versículo 18 nós vamos ver Paulo indo para a Síria. Ele leva junto com ele Priscila e Áquila. Olha lá, Paulo ainda ficou muitos dias ali, se despede dos irmãos, navega para a Síria com Priscila e Áquila, o casal missionário, e Paulo rapa a cabeça em Cencreia, assim como eu fiz com Bernardo semana passada, meu filho. Só que Paulo tinha feito um voto. Mas que voto é esse, raspar a cabeça? Na verdade, irmãos, havia um voto de Nazireu, aonde o homem decidia se abster de muitas coisas: vinho, comida, bebida, cortar o cabelo, e após 30 dias então ele teria que cortar e raspar a sua cabeça, e aí tinha que queimar o cabelo. Era toda uma questão lá judaica, tá? E por que 30 dias? 30 dias era o mínimo do voto de Nazireu. Isso está lá em Números, tá? Era o mínimo, tá? Nós não sabemos se Paulo estava 2 meses ou se Paulo estava 3 meses com esse voto, mas no mínimo Paulo estava 30 dias realizando esse voto de Nazireu. Então ele raspa a cabeça porque terminou o voto dele, tá bom? E no versículo 19, o voto é um propósito, com Deus, por uma finalidade. Então no versículo 19 eles chegam a Éfeso, Aqui nos é mostrado como a igreja de Éfeso nasce. Aquela cartinha que a gente tem aqui, Efésios, uma carta àquela igreja que começa aqui. Então Paulo deixa ali o casal missionário, Priscila e Áquila, e depois de entrar na sinagoga de novo, Paulo chega em Éfeso, vou reto na sinagoga. Paulo acho que nem tomava banho, ia reto na sinagoga, e ele começa a debater com os judeus novamente.
Paulo não tinha tempo a perder. Só que dessa vez o pessoal lá de Éfeso, pedem para Paulo ficar. Olha lá, ó, versículo 20. Esses pediam que ficasse por mais tempo, mas Paulo não concordou. Paulo tinha mais coisas a fazer. Ele se despede deles, versículo 21, e diz: se Deus quiser eu volto para vocês. Então Paulo parte de Éfeso. Paulo na verdade deixa o casal ali, né? Já que ele tinha levado o casal missionário, eles tinham um monte de dúvidas sobre o evangelho, o casal estava preparado. Então para que Paulo iria ficar ali? Paulo tem mais coisas a fazer. Depois nós vamos ver no versículo 22, semana que vem, que ele vai para Cesareia. Então nós vamos ver a importância dele ir a Cesareia. Irmãos, como eu disse anteriormente na introdução do sermão de hoje, Atos nos mostra a ação do Espírito, os atos do Espírito Santo por meio da igreja. Mas antes dos atos do Espírito Santo por meio da igreja, nós vamos ver os atos do Espírito Santo na igreja. Ou seja, antes de nós vermos o que o Espírito Santo fez por meio da igreja, nós vamos ver a ação do Espírito Santo individualmente em cada cristão dentro da igreja, para que coletivamente depois a igreja pudesse agir como um corpo. Nós vamos observar várias ações. Nós vamos observar mais precisamente hoje tudo o que o Espírito de Deus fez em meio a esses cristãos e o que podemos aprender disso, tá? A primeira coisa que o Espírito Santo fez em meio a esses cristãos, o Espírito Santo manteve a igreja em missão. Vejam o versículo 1, o Espírito Santo mantém a igreja em missão. Depois de Atenas, eles vão direto para Corinto, e depois eles vão para Éfeso, e depois eles vão para Cesareia. O Espírito Santo, ele sempre manteve a igreja em missão. Então é impossível você ser um cristão e não estar em missão. A grande comissão é para todos. Jesus falou que aquele que não perder a sua vida por amor dele e por amor do evangelho não é digno dele. E quando Jesus nos fala que nós devemos perder a nossa vida, significa que nós vamos ser desagradados, significa que nós vamos ser entristecidos, significa que nós vamos sofrer, que as coisas não vão ser como nós esperamos. E isso tudo por conta que existe uma missão a ser feita, e Ele utilizará de todos os nossos sofrimentos, fracassos e crises para imprimir em nós o caráter de Cristo verdadeiramente, para que então um dia nós possamos realizar a sua missão. E aquele que não está disposto a perder a sua vida e ser desagradado e confrontado e viver em uma situação que não é como você planejou e sonhou no seu sonho, de vida perfeita, sem dificuldade, se você não está disposto a sofrer e passar tribulações por causa de Jesus Cristo e do Evangelho, você não é digno de Jesus. Não existem cristãos que são missionários e cristãos que não são missionários. Ou você é um missionário ou você é um impostor, como dizia Charles Spurgeon. Você pode não ter a carteirinha de missionário, você pode não ter sido ordenado missionário, você pode não ser chamado de o missionário, como R.R. Soares, mas você tem de ser um missionário, porque você está em missão, porque o Espírito de Deus está em você, e o Espírito de Deus está sempre em missão, buscando os perdidos através de você. É isso que a Escritura nos diz, e é isso que o Espírito Santo fez no meio daquele povo. Aquela igreja estava sempre em missão, foi isso que o Espírito Santo fez. A segunda coisa que o Espírito Santo fez naquela igreja, o Espírito Santo abriu os olhos da igreja para os excluídos. O Espírito Santo abre os olhos de Paulo para Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos, eles vinham refugiados, eles vinham sem dinheiro, eles vinham marginalizados, eles não eram aceitos na sua própria terra, e provavelmente eram vistos como algo ruim para a terra nova onde eles estavam indo. Basta nós olharmos, os refugiados que chegam na Europa, e como os europeus enxergam a vinda desses refugiados, como algo que vai atrapalhar a nação, como algo que é um peso para a nação, como uma escória chegando. Mas Paulo busca os oprimidos.
O Espírito Santo sempre age no meio da igreja para que a igreja tenha um coração compassivo, um olhar para aqueles que estão necessitados, excluídos e marginalizados. Nós vamos ver sempre, durante toda a Escritura, o olhar de Deus aos órfãos, aos estrangeiros, aos pobres e aos oprimidos. Essa foi a ação do Espírito Santo naquela igreja. A terceira coisa que o Espírito Santo agiu, obrou naquela igreja, foi não permitir a ociosidade, né? Se nós não aguentamos ver um preguiçoso, né? Você pensa quando você está trabalhando, nós estávamos reformando aqui a igreja, pintando todas as coisas, e havia muitas pessoas ajudando, né? Eu construí a minha casa recentemente, estava em outra obra há alguns dias atrás ajudando o meu sogro. Estamos construindo a igreja, e é muito ruim, irmãos, quando nós estamos trabalhando, se esforçando bastante, nós olhamos para o irmão e falamos: alcança aquela enxada, por favor, e ele se levanta. Só para ele se levantar, ele leva 45 minutos, e ele vai lá buscar aquela enxada, numa lentidão que chega a dar arrepio e calafrio, tamanha preguiça do indivíduo. E nós vemos que Deus odeia também a ociosidade, se nós odiamos. Então Paulo chega lá e ele não é preguiçoso, ele não tem dinheiro, ele não tem como comer, mas o que ele faz? Ele trabalha, irmãos. É impossível você ser um cristão e ser ocioso. Nós vemos que o Espírito Santo não permite a ociosidade, versículo 3. Nós vamos ver também que o Espírito Santo capacita o pastor, missionário, o plantador a buscar o próprio sustento, caso não possa receber a ajuda dos irmãos. Então é uma verdade bíblica, irmãos, que o pastor, o plantador da igreja, caso a igreja não possa sustentar a sua vida para que ele trabalhe integralmente no ministério, para que ele se dedique totalmente à palavra, ele é obrigado a trabalhar com as suas próprias mãos para prover. O ideal, lógico, que é que a igreja venha prover. Nós precisamos também aprender uma coisa: a diferenciar o ministério itinerante do ministério local, tá bom? O ministério local, por exemplo, Jesus pergunta: vocês têm espadas aí? E eles falam: sim, temos 2, é suficiente, ele fala. Para o ministério itinerante ele fala: não levem espadas. Olha só, para o ministério itinerante ele fala: não levem dinheiro. Para o ministério local ele fala que o trabalhador ele é digno do seu salário, que o pastor deve ser sustentado e que o que ensina bem a palavra deve ganhar o dobro. Por que essa diferença? Porque há uma diferença entre o ministério itinerante e o ministério local. Então há essa diferença. Os missionários, os pastores plantadores que vão plantar igrejas são itinerantes, e os pastores plantadores e presbíteros de igreja local, eles têm um ministério local. Mas de qualquer forma, o ideal é que ambos sejam sustentados e cuidados por meio da igreja, do cuidado e do carinho, da generosidade dos irmãos, para que eles sejam mais eficazes naquilo que eles estão fazendo. Imagina a dificuldade, irmãos, por exemplo, hoje em dia, de você trabalhar 8, 10, 12 horas e também conseguir trabalhar na igreja aos irmãos. Existem pastores muito ociosos, mas existem pastores que estão lendo 5, 10 livros ao mesmo tempo em suas casas, sem parar, durante 5, 6 horas. Existem pastores que ficam sem comer a semana inteira, jejuando e orando pela igreja, que é o ministério da oração e da intercessão. Existem pastores que estão visitando os fracos, os oprimidos, os doentes, os marginalizados, os pobres, os carcereiros, os que estão presos, carcerados. Então o pastor precisa disso. Imagine então você fazer missão e ter que chegar em uma cidade e não poder pregar o evangelho antes de preencher várias fichas e conseguir um emprego para se manter. Então nós vemos aqui que uma das obras do Espírito Santo que ele faz no meio da igreja é gerar generosidade entre os irmãos, para que eles possam ofertar com deliberalidade para que a missão possa se sustentar. Outra coisa que o Espírito Santo fez, além de fazer o pastor plantador trabalhar, se necessário, e também depois nós vamos ver mais adiante, né? Chegam as ofertas para Paulo, ele faz com que a igreja seja generosa. Nós vamos ver também que o Espírito Santo faz com que venhamos abrir mão da privacidade por causa da missão. Aonde está isso, pastor, na Bíblia? Olha lá, é dito que Paulo começou a morar com Priscila e Áquila. É meio chato, né, quando a gente é um casal assim, que não tem filhos, e então alguém se achega para morar na casa da gente, tirando toda a nossa privacidade.
Mas isso aconteceu aqui com Priscila e Áquila. Eles aceitaram abrir mão da sua privacidade por conta da missão. Então todo cristão é chamado a abrir mão da sua privacidade, né? Por conta da missão. O Espírito Santo fez isso. Tem um grande erro no meio da igreja, que é o pensamento de que nós devemos contribuir apenas na medida que isso não nos causa um desconforto. Nós vimos isso semana passada. Isso é uma mentira completa. Os cristãos são chamados a contribuir também quando causa transtorno, a abrir mão e fazer coisas que vão trazer desagrado, né? Nós não damos do resto. Nós somos como a viúva pobre, nós tiramos do melhor. Nós abrimos muitas vezes mão do nosso tempo de melhor qualidade com a nossa família. Às vezes nós abrimos mão do nosso melhor alimento. Às vezes nós abrimos mão do nosso dinheiro. Às vezes nós abrimos mão de coisas essenciais para nós. Essenciais para nós, e colocamos para outro que necessita mais. Isso é uma verdade, irmãos, que o Espírito Santo faz no coração de todo cristão. E eu peço que enquanto eu fale isso para você, você não pense apenas na teoria, mas fique imaginando se o Espírito Santo está fazendo isso em você, porque senão não havia motivo de eu listar tantas coisas que o Espírito Santo fez. E a quarta coisa que o Espírito Santo fez e faz em todo cristão é capacitar os ministros da igreja. Nós vemos que Paulo ele conseguia debater com judeus, Paulo conseguia debater com intelectuais e filósofos gregos. Não existe essa de cristãos no ministério que falam que a Bíblia diz, né? E não importa o estudo, que a letra mata. Isso é mentira. Cristãos verdadeiros, ministros ordenados e comissionados e autorizados por Deus, eles são preparados. Você vai dizer, mas pastor, e um irmão que recém se converteu, está fazendo uma obra lá no sertão do Nordeste, analfabeto? É um caso extraordinário. A exceção confirma a regra. No versículo 5 nós vemos o Espírito Santo gerando generosidade e amor na igreja, para cuidar e sustentar seus pastores, como eu disse antes, para se dedicar inteiramente à missão. Então chega Priscila e Áquila, eles chegam com sustento missionário, e finalmente Paulo fala, aleluia, agora ao invés de eu fazer tenda 10 horas, eu vou pregar o evangelho 10 horas. E é uma bênção, irmãos. Satanás, ele trabalha de duas formas no meio da igreja. Ele mostra muito em evidência pastores ladrões, né? Pastores lobos. Então a igreja fica com medo e receiosa de ofertar. Graças a Deus aqui na nossa igreja a gente não tem esse problema. Mas no começo da plantação era muito comum pessoas virem de um meio onde elas eram abusadas e elas tinham medo de ofertar, né? E aí quando elas descobriam que agora não opera a lei, mas a graça, elas ficavam felizes que agora elas não precisavam mais dar. Elas não entendiam que a graça supera a lei. Então elas comemoravam, finalmente agora nós somos livres, né, pastor? Não é mais pela lei. Porque elas foram tão oprimidas por aquele legalismo. Tudo era forçado, ir ao culto era forçado, ofertar era forçado. Então eles chegam traumatizados. E quem sofre é o pastor que pega esse povo, porque daí leva 1, 2, 3 anos para eles entenderem que na verdade é bom dar, que na verdade é melhor. E o incrível é que muitas dessas pessoas no neopentecostalismo e no falso evangelho davam tudo, mas quando vão a uma igreja bíblica começam a ser mão fechada. Irmãos, nós vemos que o Espírito Santo ele capacita os ministros da igreja, mas que o Espírito Santo também cuida desses ministros por meio da generosidade dos irmãos. Outra coisa, a segunda mentira que Satanás faz é dizer que o pastor não trabalha, né? Irmãos, eu nem preciso nem defender isso aqui, né? Mas se você for na internet, por exemplo, onde a ignorância impera, né? Grupos de rede social, seja o WhatsApp, o Facebook, qualquer discussão é ridículo olhar, né? Porque não tem mediador, não tem juiz, e cada um fala uma coisa. E no Facebook, geralmente quando alguém posta alguma coisa sobre dízimo e oferta, a pessoa já vai lá embaixo, sempre tem aquele primeiro que põe, eu vou sustentar pastor que não faz nada, né? O pastor não trabalha, né? Meu Deus do céu, irmãos, não seja enganado por isso, pelo amor de Deus. Paulo fala que o boi, quando ele está lavrando, ele também precisa comer, que o boi é digno e que a lei foi escrita não por causa do boi, mas escrevendo para nós. O Paulo fala, os pastores eles precisam do salário deles, eles precisam, tá? É Deus quem nos diz, nós precisamos ser obedientes.
O Espírito Santo gera esse coração, como gerou em nossa igreja aqui, que eu posso me orgulhar de vocês e falar para todos. Como Deus não tem permitido a mesquinharia dentro do nosso meio, graças a Deus. O Espírito Santo também impulsiona a igreja sempre testemunhar sobre Cristo. Veja o versículo 5, Paulo estava testemunhando, a igreja está sempre testemunhando, a igreja está sempre testemunhando. A igreja ela é missional, né? Um termo que tem sido usado no meio evangélico hoje. Ela não é missionária, ela é missional. A igreja missionária, ela faz eventos dentro da igreja e ela faz com que as outras pessoas sejam atraídas para ela, para esses eventos. A igreja missional, cada cristão é um proclamador e uma testemunha de Jesus Cristo, e ele não consegue se conter, mas ele sempre dá um jeito de mostrar que ele é um seguidor de Jesus Cristo, ele é um discípulo de Jesus Cristo, e as pessoas aonde eles vivem, veem claramente que ele é um discípulo de Jesus Cristo. A sexta coisa que o Espírito Santo faz é capacitar a igreja a sofrer e receber ofensas. Vocês viram, né, que Paulo foi ofendido. Olha lá o versículo 6, eles se opuseram e proferiram ofensas. Então você vai ser ofendido, eu e você vamos ser ofendidos, isso é um dom de Deus. Jesus nos diz, bem-aventurados são vocês quando vocês forem ofendidos. Isso é um presente, vocês têm que regozijar, vocês têm que se alegrar. Eu fico impressionado como cristãos falam, tchê, eu não aguento mais, eu fico de cara, porque olha só, sempre que eu falo que eu sou cristão no meu trabalho, na minha faculdade, as pessoas riem de mim, eu fico de cara, eu fico bravo. Mas você tem que se alegrar, irmão. Jesus nos diz que você tem que se alegrar, porque isso é uma prova que você é um cristão, assim como os profetas do passado. Eu não estou dizendo que você deve ser daquele cristão maluco, chato, que fica incomodando todo mundo e que tudo você inventa um jeito de soltar aqueles jargões cristãos, né? Por exemplo, a pessoa fala, está faltando água, não aguento mais. Ele fala, mas Jesus é a água da vida. E ele fala lá, sabe o Ned Flanders, do Simpsons? Você não precisa ser igual o Ned Flanders, você não precisa ser um bobão que tudo fica soltando jargão, mas você tem que ter coragem e firmeza e ser uma pessoa séria para testemunhar de Jesus Cristo onde você está. Quando for conveniente, quando for sábio, você deve estar ali dando testemunho sobre Jesus Cristo. E você irá sofrer. Sofrimento é um dom. Eu me lembro de uma história um tempo atrás de um pastor amigo meu, que uma irmã da igreja dele estava com câncer e todo mundo combinou de não contar para ela que ela estava com câncer. E o pastor foi lá e contou para ela, né? Porque ele falou que o sofrimento é um dom, e eles estavam impedindo ela de aprender o que Deus estava ensinando para ela em meio ao sofrimento, né? E então aquela irmã, com certeza, ela cresceu muito no Senhor. Depois eu recebi testemunhos dela mostrando o quanto o Senhor havia mostrado para ela as alegrias do céu e as alegrias do reino, que são muito maiores às alegrias dessa terra, e o Senhor colocou isso no coração dela em meio ao sofrimento. Então o cristão, ele não é separado do sofrimento, isso é básico. O Espírito Santo capacitou a igreja a receber ofensas durante todo o tempo. A oitava coisa que o Espírito Santo fez foi presentear a igreja com ousadia e autoridade para falar palavras duras e difíceis de condenação a uma multidão que rejeitava Cristo. Paulo, ele sacudiu ali as suas roupas, os apóstolos sacudiram as suas sandálias, ou seja, aquilo ofendia. O Espírito Santo também nos capacita, veja bem, para nós sermos desagradáveis às vezes. Às vezes você precisa ser desagradável, indelicado, às vezes você vai ofender. Já aconteceu comigo, e eu falei com toda a educação do mundo várias vezes eu anunciei o Evangelho. Eu falo com toda a educação do mundo, é impossível, sem a menor possibilidade de você estar se relacionando com Deus. Pelo contrário, você está totalmente separado de Deus. Essa é a mais pura verdade. É impossível ir até Deus sem ir a Cristo. E aí eu digo para a pessoa, você vai ficar ofendido, logicamente, né? Mas o Evangelho, e aí eu sempre digo, o Evangelho ofende as pessoas. O Evangelho não é uma história dos ursinhos carinhosos. O Evangelho, ele tem cheiro de vida, né, para os que se salvam, e cheiro de morte para os que perecem. Paulo usa essa metáfora em uma das cartas dele. Era normal quando um exército ele entrava em um país e subjugava aquela nação, eles prendiam todo mundo e vinham trazendo, né, aquele povo tudo amarrado atrás deles, escravos, né? E aí um sacerdote na frente soltando uma fumacinha lá, né?
e aí aquele cheiro ali, dos sacerdotes pagãos, ou se fosse outro sacerdote, para quem estava triunfando e tinha vencido na batalha, aquilo simbolizava o quê? Vitória, aquele cheiro, né? Mas para quem estava lá escravizado, morte. Então Paulo fala: nós somos o bom perfume de Cristo, para os que estão se perecendo, cheiro de morte, mas para os que se salvam, cheiro de vida. Então o Espírito Santo também nos capacita a sermos ousados e corajosos para muitas vezes dizermos a verdade e ofendermos as pessoas. Isso também é uma realidade. Cristãos não são covardes, cristãos não são hipócritas, cristãos não são falsos. O Espírito Santo também dá sabedoria e direção para que a igreja não perca tempo com aqueles que não querem a palavra. Pérolas aos porcos, Jesus nos ensinou, não devemos dar. Se você jogar uma nota de 100 euros para um porco, ele vai comer a nota de 100 euros e ela vale 415 reais, uma nota de 100 euros. Então isso significa jogar pérola a um porco, ele vai olhar, vai pisar, ele não vai dar valor. E nós vemos aqui que os judeus rejeitam a palavra, então Paulo prontamente vai para aqueles que querem a palavra. Esse negócio de pastor e missionário, ficar adulando e adulando pessoas que não querem a palavra, isso não existe na Escritura. Eles são pragmáticos no bom sentido da palavra. Se você não quer a palavra, então eu vou partir para outro que queira a palavra. Quando eu jogava futebol, desculpa a expressão, mas nós tínhamos uma gíria que dizia: não se adula macho, porque tinha pessoas que nós tínhamos que convidar para jogar e tinha que ficar implorando para ele jogar. Vamos lá, cara, por favor, só está faltando um. Aí às vezes vinham para mim dizer: Rafa, fala para o cara jogar, ele não quer. Dizer: cara, não adula o macho, se ele não quer, azar é o dele, nós jogamos com a menos. É a mesma coisa, você não precisa ficar adulando e não deve ficar jogando pérola e insistindo com quem não quer o Evangelho. Vá orar então, se você tem um desejo de que ele se salve, jejue e ore por essa pessoa, interceda por ela, para que o Espírito Santo abra o coração dela. Mas se você vê que ela zomba, ela afronta, a Bíblia fala que o escarnecedor você repreende 1, 2 vezes, e o que você faz na terceira? Deixa. É isso que a Escritura fala. Em sinal de protesto, a igreja profética é uma igreja que protesta, ela denuncia o pecado, e uma das formas que ela denuncia é deixando o juízo sobre a cabeça daquelas pessoas, com dor no coração, mas é assim que a igreja faz. Nós vemos aqui também que o Espírito Santo sempre estará dando novo nascimento, fé e arrependimento aos eleitos, né? Vocês viram lá, versículos 7 e 8, muitos eram batizados e muitos eram convertidos. Sempre vão haver os que não creem e os que creem. O pastor tem que ter esse cuidado, o missionário e todo cristão tem que ter esse cuidado. Se você está num lugar e as pessoas não estão crendo, o Espírito Santo não está agindo ali. É um conceito básico de missiologia. Se você for estudar missiologia, todos os missiólogos vão dizer que o cristão não faz nada, Deus faz tudo. Todos os missiólogos vão dizer que o missionário ele não deve escolher um local e depois pedir para Deus abençoar aquele local, mas ele deve escolher um local onde ele vê sinais da ação de Deus naquele local. Então ele se une a Deus na missão e vai no poder do Espírito Santo. Então sempre o Espírito Santo estará soprando em algum lugar, sempre haverão aqueles que se convertem. Nós devemos crer nisso. O Espírito Santo sempre estará dando novo nascimento. Assim também o pastor deve cuidar do seu rebanho dentro da igreja. É normal muitos chegarem numa igreja de plantação. Uma vez chegou aqui na nossa igreja um comboio de 12 pessoas de uma vez, 12 pessoas. Nós já tivemos em um culto da nossa igreja 76 pessoas aqui. Mas o que o pastor faz? Ele faz uma membresia definida daqueles que realmente têm um compromisso, para ver se realmente aquelas pessoas querem o Evangelho, né? Para definir, e dá muita tristeza no nosso coração quando alguém vai embora. As pessoas vão embora por diversos motivos, mas o pastor não pode segurar, o pastor não pode prender, o pastor tem de deixar, porque ele tem que acreditar que o Espírito Santo está trazendo pessoas novas, aqueles a quais ele escolhe. Nós precisamos acreditar nisso, porque senão nós vamos ficar desesperados, né? Imagina só, se todas as pessoas que nós falarmos do Evangelho, eles rejeitarem, nós vamos ficar desesperados. Nós precisamos crer na doutrina da eleição. A doutrina da eleição é combustível missionário.
Algumas pessoas falam: mas se Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos, para que eu vou evangelizar? Que pergunta, né, gente? Se Deus já decidiu que o milho vai crescer e vai mandar chuva e sol, para que eu vou plantar? Justamente porque Ele prometeu o sol e a chuva, né? Então eu vou plantar. Justamente porque Ele prometeu que existem eleitos, Paulo ficou lá 1 ano e meio. Opa, o Senhor tem povo aqui, então isso vai ser combustível para mim ficar. Agora eu pergunto: como você vai evangelizar se não existem eleitos? Se você não tem certeza que existem alguns que Deus escolheu, se você pode ficar então anos, 30, 40 anos evangelizando e nenhum vai se converter, se você não tem certeza que pelo menos um ali é eleito, escolhido por Deus, por que você irá evangelizar? Essa é a pergunta, né? Então a doutrina da eleição, ela é combustível missionário, irmãos. George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, tantos homens de Deus que criam na doutrina da eleição, foram os homens que mais se dedicaram às missões. Hoje em dia nós temos 2 homens proeminentes que creem na doutrina da eleição. Por exemplo, Paul Washer, John Piper, são os proeminentes do Evangelho na América do Norte. Ambos creem na doutrina da eleição, né? Nós vamos ver aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Esses homens estão dando a vida no Evangelho, porque eles creem que Deus tem um povo escolhido para si. Então isso dá um combustível para você pregar o Evangelho. Nós vemos que a 11ª coisa nesse textinho aqui, nessa perícope que o Espírito Santo faz, é fazer a igreja prosseguir mesmo em meio ao medo. Vocês viram aqui que Paulo tinha medo. Quando o Espírito Santo aparece para ele no verso 9 e fala: não temas, é porque Paulo estava com medo. Então uma das coisas que o Espírito Santo faz é encorajar a igreja. Se você é um cristão e se você tem medo, eu tenho certeza que você tem medo de muitas coisas, você precisa do encorajamento do Espírito Santo. Também existem outras verdades aqui no versículo 9. A verdade de que pastores também sentem medo. Pastores também sentem medo. A verdade de que pastores também são tentados a desistir e desanimar. Pastores também são tentados a se calarem. Paulo estava pensando em parar de falar, senão jamais Deus apareceria para Paulo e diria: não te cales, continua falando. É porque Paulo estava completamente depressivo e pensando em desistir. Essa é uma verdade também. Outra verdade é que pastores precisam das orações de todo o povo de Deus, para que eles continuem perseverando e não desistam. A 12ª coisa que o Espírito Santo faz e fez no meio daquela igreja e continua fazendo é capacitar a igreja com o dom da perseverança. A perseverança é um dom. Se você está passando alguma dificuldade, meu irmão ou minha irmã, você precisa perseverar. É o dom da perseverança, talvez o dom mais importante da vida cristã. Eu costumo dizer aos homens, e eu trabalho muito perto com os homens, e quando eles me confessam suas falhas e caem, chega um momento que passa um ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos na fé. Se esse homem ainda está caindo nos mesmos pecados, eu chamo ele e digo: cara, tu precisa pelo menos um dia na tua vida o pecado bater na tua porta e tu resistir. Tu precisa pelo menos passar 6 meses longe da pornografia. Tu precisa passar pelo menos 1 ano longe da droga. Tu precisa passar pelo menos 1 ano lendo a Bíblia todos os dias. Você precisa perseverar, você precisa resistir, você precisa pelo menos uma vez na vida vencer o pecado que te assedia. Você precisa, a palavra perseverança é resistir à derrota violentamente. É como você estar num ringue de MMA e você sabe que o adversário não vai lhe poupar, ele vai vir com toda a fúria. Você precisa partir para cima dele e resistir violentamente contra a derrota. Homens de verdade e mulheres de verdade, cristãos verdadeiros, precisam do dom da perseverança. Perseverar não é viver de queda em queda, mas é viver de glória em glória. E Deus deu o dom da perseverança para aquela igreja e ainda está dando hoje. Nós precisamos buscar esse dom. E as 3 últimas coisas que nós vemos nesse texto, que o Espírito Santo fez e está fazendo, é fortalecer a igreja em meio às injustiças, as opressões do mundo, do diabo e da carne. Esses homens foram injustiçados, eles apanharam na frente do juizado e dos policiais. Muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos desonrados, envergonhados, a Bíblia fala, muitas vezes. Mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo fortaleceu a igreja e fortalece todo cristão que é injustiçado a permanecer.
Nós precisamos sempre permanecer, mesmo em meio às injustiças. A igreja que você está não é justa e perfeita, vai haver injustiças dentro dela com você, com seu nome. A faculdade onde você estuda não é perfeita e muitas vezes vai ter injustiças e o teu nome vai estar no meio. No teu trabalho, às vezes na nossa família isso acontece muito, né? Nós somos injustiçados, às vezes querendo o bem, fazendo só o bem, somos tratados como os piores. Bem-vindo ao mundo real, um mundo de injustiça, um mundo de caos. Mas o Espírito Santo nos capacita e nos fortalece a vencer todas as injustiças. Penúltimo, o Espírito Santo separa cristãos totalmente consagrados para realizar a missão. Repito, o Espírito Santo separa cristãos totalmente consagrados para a missão. Paulo tinha feito um voto, isso significa que ele estava completamente consagrado. Talvez foi quando Paulo chegou em Atenas e viu toda aquela idolatria que ele decidiu parar de comer, parar de tomar vinho, fazer um jejum de 30 dias e orar e lutar em oração pela igreja. Obediência completa ao Senhor, total consagração ao chamado de Deus. É isso que o Espírito Santo faz com alguns homens e mulheres e com todos os homens e mulheres que ele pretende usar na sua missão. E por último, o que o Espírito Santo fez naquela igreja foi ensinar aquela igreja a discernir. Isso é muito importante para a gente, diferenciar necessidade de chamado. Havia uma necessidade na igreja de Éfeso de ensino, uma necessidade de ensino, né? Mas não era o chamado de Paulo. Se nós formos abraçar todas as necessidades, irmãos, nós não vamos conseguir dar conta. E se você abraçar uma necessidade que não é o seu chamado, você vai se cansar. Então o Espírito Santo nos ensina também a diferenciar entre necessidade e chamado. A igreja, por exemplo, tem diversas necessidades. Um irmão me questionou essa semana: pastor, mas vocês aí na igreja não tem nenhuma reunião para ensinar as pessoas sobre política? E eu disse: é verdade, essa é uma necessidade da igreja. Há um tempo atrás nós fizemos um almoço aqui na igreja e cada mulher, cada senhora trouxe uma lasanha. E esse mesmo irmão me chamou e disse: pastor, nós precisamos ensinar esse povo sobre nutrição. Eu disse: é verdade, essa é uma necessidade da igreja. E então, constantemente as pessoas falam: pastor, não seria bom se tivesse tal coisa na igreja? Eu digo: é verdade, isso é uma necessidade também, mas eu não posso alcançar todas as necessidades, né? Imagina se eu aqui na vila fosse abraçar todas as necessidades, se a igreja fosse abraçar. Mas nós precisamos da direção do Espírito Santo e ver o que é chamado e diferenciar o chamado da necessidade. Irmãos, eu termino aqui 15 coisas que o Espírito Santo fez no coração daqueles homens e mulheres. Estava fazendo na igreja, está fazendo hoje em meio à igreja. Nós vimos várias ações do Espírito Santo em meio à igreja e podemos meditar essa semana em cada ponto. Mas se pudéssemos escolher a obra mais importante em meio a tudo que vimos nesses 21 versículos, seria aquilo que o Espírito Santo fez no versículo 18. Olhe lá: e Paulo rapou a cabeça em Secreia, né? Ou seja, quase escondido. Aqui está a obra mais importante nessa perícope, nesse trecho que o Espírito Santo fez no meio da igreja. Ou seja, separar homens com total consagração ao chamado de Deus. Separar homens e mulheres a uma total consagração ao chamado de Deus. Eu queria rapidinho ler com você Atos 23, corra sua Bíblia aí, Atos 23, versículo 12 ao 15. Paulo está em outra cidade, Paulo chega em outra cidade, e olha do versículo 12 ao 15, Atos 23, o que acontece contra Paulo. Prestem atenção. Quando já era dia, os judeus se reuniram. Olha o que os judeus fizeram: e juraram sob pena de maldição que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 que fizeram essa conspiração, e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue.
Porque eu escolhi, irmãos, essa passagem, porque eu escolhi esse trecho, para você perceber que a principal obra do Espírito Santo nesses versículos que nós lemos, e talvez a principal obra do Espírito Santo na vida dos cristãos individualmente, é despertar os cristãos para a realidade da total conspiração do mundo, do diabo e da carne contra a sua vida, a glória de Deus e o bem da igreja. Aqueles homens disseram: nós não vamos comer, nós não vamos colocar coisa alguma nas nossas bocas até que nós matemos Paulo. E assim o inferno está contra a sua vida, meu irmão. Assim o diabo está contra a sua vida e contra a minha vida. A Bíblia fala que o diabo anda em derredor como um leão em volta da gente, procurando a quem comer. Eu queria lhe perguntar se você deixaria o seu filho numa jaula com um leão. O que aconteceria com o seu filho, querido? O que aconteceria com a sua esposa se você deixasse ela perante um leão com fome, em uma jaula? Aconteceriam coisas terríveis, você veria o seu filho ser dilacerado e comido vivo. E é isso que o diabo faz com nossas vidas, meus irmãos. Eu acabei de ouvir uma homilia do padre Paulo Ricardo, criticando e sentando o pau e a lenha nos católicos, dizendo que eles precisam aprender a ser católicos. Por causa da homilia de hoje, que é Jesus expulsando o demônio, ele estava dizendo: vocês precisam entender que o diabo não está brincando. Eu não estou dizendo para vocês ficarem com medo, ele disse, mas para vocês entenderem que é uma batalha. Irmãos, eu estou falando de católicos, tá? Eu estou falando de católicos, tá? Daqueles irmãos que mal leem a Bíblia, infelizmente. Ele chamando o povo a uma consciência de que se você brincar com o pecado, ele estava criticando as férias. Ele está dizendo que nessa época muitos cristãos estão de férias. E aí ele fala sobre um santo da igreja que teve um sonho e apelidou a igreja, as férias, de a ceifa de Satanás. Porque os cristãos se largam totalmente, dizem: eu não sou de ferro, então agora eu vou descansar, e deixam de orar, deixam de jejuar, porque sempre foi uma prática da igreja cristã jejuar pelo menos 2 vezes por semana. A nossa igreja moderna, que é infantil, superficial, que dorme, né? Mas sempre os cristãos foram vigilantes e atentos, cuidando da sua carnalidade. E o padre Paulo Ricardo estava criticando e exortando aqueles irmãos católicos a acordarem para a vida, para eles entenderem que há uma batalha, que se você brincar com o pecado, meu irmão, se você brincar com o diabo, se você brincar com o mundo, se você não levar a sério a vida cristã, você vai ser dilacerado, o seu casamento vai ser dilacerado, os seus filhos vão ser engolidos pelo mundo, a sua esposa vai se tornar ímpia se você não pastorear ela vai te desrespeitar cada dia mais. O seu esposo será cada dia mais ímpio, desejará cada dia mais a bebida e os vícios, a prostituição e a pornografia, se você, mulher, não se levantar e orar e jejuar e buscar vencer isso no Senhor. Aqueles homens não comeram, aqueles homens não dormiam, aqueles homens não tomavam água enquanto Paulo não estivesse morto, e o inferno está tramando contra a sua e a minha vida da mesma maneira, e nós estamos dormindo. Nós estamos achando que as coisas vão melhorar sem fazer nada. E a grande verdade é que nós seremos ceifados, nós seremos assassinados, nós seremos trucidados se nós não nos levantarmos. A principal obra do Espírito Santo é essa. Após este despertamento, então, o Espírito Santo, em um determinado momento de nossas vidas, finalmente nos capacita a lutar em uma total consagração a Deus. Se você entende o que é ser um cristão maduro, é quando você chega a esse ponto de entender a realidade. A diferença entre uma criança e um adulto é que o adulto tem consciência da realidade. A Rafaela brinca num banquinho. Ontem à noite ela estava brincando num banquinho. Eu falei: minha filha, esse banco é perigoso. O banco torceu, ela caiu e bateu a anca do banco, se machucou toda. O Bernardo sobe em cima da mesa, sobe em cima da janela. Não adianta falar, ele não tem noção da realidade, ele não entende o perigo. Um cristão maduro entende o perigo de uma vida carnal, ele entende o perigo de brincar, de ser cristão, ele entende a tragédia que está acontecendo no mundo, ele discerne, ele percebe a realidade do seu casamento, da sua vida, de quem ele é, a sua miséria, os seus pecados repetitivos, toda semana repete a ira, repete o rancor, repete a amargura, a prostituição, a fornicação, o vício. O cristão, ele olha aquela realidade, e ele se entristece, e ele decide: finalmente agora eu vou lutar,
eu vou lutar, não vai mais ser assim, eu vou pôr um ponto final nisso. Jesus veio libertar os cativos, Jesus veio libertar a igreja, Jesus veio justificar, mas veio santificar a sua igreja. Jesus veio santificar a sua igreja. Se você for ler a Bíblia, meu irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver Neemias, copeiro, né, do rei lá na Babilônia. Ele fica sabendo que Jerusalém está destruída. Neemias na hora começa a jejuar. Ele para de comer, e ele fala: eu não como mais enquanto o Senhor não mudar a situação do meu povo. E ali o rei da Babilônia olha para ele e fala: Neemias, tu está estranho, Neemias. Ele fala que eu estou triste, eu não posso me alegrar, meu povo está sendo destruído. E aí então ele fala: então volta lá e reconstrói Jerusalém. Vocês forem ver lá o rei, no livro de Esther, ele decide matar todo o povo judeu. Quando Mardoqueu sabe disso, o que ele faz? Ele conclama um jejum, todo o povo para de comer e fala: vamos orar a Deus, até que Deus mude esse decreto. Quando Deus chama Jeremias e mostra para Jeremias o que aconteceria com o seu povo, Jeremias para de comer e começa a chorar e jejuar em favor do seu povo. Quando Deus chama Ezequiel, ele fala: Ezequiel, estou procurando um homem, Ezequiel, um homem que se coloque na brecha e ore por esse povo, e jejue e chore por ele, porque o ímpio ele não come para conseguir aquilo que ele quer, e o diabo ele está totalmente dedicado a destruir as nossas vidas. No Salmo 37 fala: o ímpio espreita o justo para tirar-lhe a vida. É isso que Satanás está fazendo com a igreja. Se você for ler Elias, Daniel, todos os profetas, os homens de Deus, Daniel 21 dias jejuando. Se você for ler João Batista, a vida dele em meio ao deserto, comendo mel e gafanhotos, você vai pensar que ele é maluco. Se você for ver Jesus 40 dias no deserto sem comer e sem beber nada, e agora você olha aqui Paulo fazendo a obra, trabalhando com tenda, sem comer. Sabe o que é trabalhar sem comer? Viajar sem comer. Paulo está assim porque, irmãos, Andrew Murray dizia que o jejum, ele destrói, retira e derruba aquilo que é visível. Ou seja, toda essa aparência do mundo, esse engano desse mundo é retirado quando você jejua. Você enxerga a realidade como ela é, o invisível. E ele fala que a oração alcança o invisível. Então um cristão verdadeiro, ele precisa orar e jejuar. Se tivesse algo importante aqui, e se tem algo importante, mais importante do que tudo, nesse trecho que a gente leu, é essa passagem, irmãos. É essa passagem. Mas a igreja está dormindo para se dedicar totalmente à obediência ao chamado de Deus. Eu poderia contar histórias aqui, hoje eu ia chorar contando histórias. Semana passada teve um casal que me chamou para contar que ouviu a voz do diabo dentro da sua casa, e eles filmaram, e é verdade, não é invenção, tá? Nessa semana um pastor me ligou chorando, amigo meu, que sentiu uma mão apertando o pescoço dele à noite, ele não conseguia respirar, e ele acordou chorando de opressão. O diabo não está brincando. Os puritanos diziam: se você não ensina a palavra aos seus filhos, se você não ora, a sua casa está sendo ninada. E essa música, quem está cantando é o diabo. Ele colocou a sua família num berço, ele está ninando a sua família. Foi isso que os puritanos disseram. A igreja está dormindo, não existe jejum, não existe oração, não existe pranto, não existe indignação, revolta contra o mundo, o diabo e a carne. A igreja está infantilizada, superficial, enquanto o diabo, o mundo e a carne estão engolindo literalmente as suas vidas. Irmãos, eu recebi um vídeo no WhatsApp terrível da milícia da Bolívia. Eles pegaram os cristãos, eles amarraram a boca para não gritar, e eles começaram a cortar eles, todos, dilacerar, e eles arrancaram o coração deles, vivos. E diziam para eles: vão para as praças protestar, vão para as praças orar. E cortavam eles assim, ó. Cortavam eles. Nós estamos vivendo no Brasil uma impiedade terrível, uma promiscuidade terrível. É só você ligar a televisão. Crianças de 2, 3 anos que são meninos ensinados a ser meninas, se quiserem. Vocês viram televisão agora essa semana, pai, né, com filha, tendo relações, incesto, bestialidades acontecendo na nossa nação, irmãos. Essa semana uma mulher me pediu ajuda, eu e o Henrique fomos lá ajudar ela, fomos na casa dela, a mulher veio em pranto, chorando comigo, dizendo que estava na miséria, que o marido dela tinha abandonado ela em julho do ano passado.
que está contra a família, e ela tem 3 filhos, 2 menininhas e um menininho de 2 anos. A menina tem 5, a outra menina tem 7 e o gurizinho tem 2 anos. E que ela tinha dado água com açúcar para eles tomarem na noite passada. E que ela pensou em se matar e matar eles todos, porque não tinha mais como viver assim. E então ela pediu pelo amor de Deus para alguém ajudar ela. Famílias na pobreza, no vício, na miséria. Irmãos, o que é a igreja moderna e o seu falso evangelho, o consumismo evangélico? Não preciso nem falar. Qual é a situação dos casamentos cristãos? Cristãos eu estou falando, não estou falando ímpios, cristãos, vivendo em pé de guerra. Mulheres totalmente insubmissas e desrespeitosas, homens totalmente frouxos, agressivos, omissos e violentos. Casamentos ridículos, uma tragédia, um caos. Cristãos, vamos olhar para os filhos de cristãos, quase que totalmente ímpios, desrespeitosos aos pais. Uma situação terrível das nossas próprias vidas, vidas sem poder, vidas sem unção, vidas sem graça, sem alegria, sem fé, sem temor, sem compromisso, sem devoção, sem reverência, sem conhecimento, sem piedade, sem amor, sem misericórdia. As nossas próprias vidas, as trevas estão nos engolindo. As trevas estão totalmente consagradas a Deus. Isso precisa nos revoltar, isso precisa mexer conosco, a tal ponto de nós decidirmos finalmente lutar. Finalmente lutar. A Bíblia fala de nós recebermos um novo coração. Parece que a igreja está dormindo, está andando no mesmo curso do mundo, e tudo isso acontece, e a igreja anda como o mundo, com a mesma missão do mundo, que é adquirir mais bens, conseguir mais diplomas. Todas essas coisas são boas, irmãos, mas se você se formar em 5 faculdades e não fizer um culto no lar na sua família, os seus filhos vão ir para o inferno igual, com diploma. Se você ensinar ética e filosofia para os seus filhos e eles não se converterem, porque eles precisam de um pai e de uma mãe cheio do Espírito Santo e não de ética, irão todos para o inferno, filósofos no inferno. Essa é a seriedade. Se você não vencer o pecado, se você não lutar, se você não se mexer, se você não despertar, se você não acordar, se você não lutar, nada vai mudar. Deus escolheu os meios, e o meio é cristãos totalmente consagrados ao chamado de Deus para as suas vidas, totalmente obedientes, totalmente consagrados. A Bíblia fala sobre um novo coração, é um coração que sente isso. Deus procura alguém que sinta isso. Deus procura em meio a uma igreja que dorme algum cidadão que quando olha alguém passando fome, sinta a fome dela. Deus procura uma igreja que quando vê um casamento sendo destruído, sinta a dor do divórcio. Deus está procurando homens com coração, sensíveis. Isso que significa um novo coração, um coração perceptível, um coração sensível, não um coração endurecido, um coração duro. Homens que não se preocupem somente com a sua própria glória, que não buscam a igreja para resolver os seus problemas apenas, mas homens que se importam com a glória de Deus, homens que se importam com o que o Pai sente, com o que Deus sente, com a glória dele. É isso que Deus está procurando. A Bíblia fala: Deus procura, Deus busca, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, o Senhor procura não há um que clame, não há um que busque. A obra do Espírito Santo é essa, irmãos, gerar esses corações na gente. Será que há alguém que se importa com algo além de si e a glória de Deus? Será que existe alguém vivo? Alguém vivo para essas verdades? Alguém está acordado? Será que existe alguém que sinta alguma coisa diante da morte, o caos e a tragédia que o mundo se tornou? Existe alguém com sensibilidade, com um coração que não seja de pedra? Alguém que sinta a ofensa contra Deus mediante tudo isso que está acontecendo na humanidade?
que tenha o coração ferido por isso. Como Davi dizia, rios de lágrimas correm dos meus olhos quando a tua lei é quebrada, Senhor. Será que tem alguém que sinta o coração ferido por isso? Que não tem um coração de pedra? Será que tem alguém que chore por isso? Alguém que sofra? Será que alguém se desespera por isso ou se revolte? Alguém que não aceita ficar parado? Alguém disposto a dar a sua vida, se fosse possível, para mudar isso? Alguém com fé? Alguém com esperança? Será que existe alguém com amor, irmãos? Essa é a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Essa é a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Não é nos reunirmos para apenas cantarmos da boca para fora: Jesus, eu só tenho a Ti, esperança só em Ti. Não é, sabe, é sofrer. A minha oração é essa, irmãos. Paulo, ele enxergou a vida, por isso ele estava jejuando e orando e consagrado a Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre jejum e oração, mas Paulo, ele deixou de comer, porque ele sabia que tinha 40 deixando de comer para matar ele. Se você não entende que você precisa se dedicar a uma completa consagração a Deus para ser um cristão, você precisa se arrepender, você precisa orar, você precisa buscar que o Espírito Santo te dê esse coração, esse poder, essa vida do alto. Isso não adianta eu argumentar aqui e falar 10 horas, isso é um milagre, é um milagre. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê arrependimento, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos avive, que o Senhor nos dê olhos, coração sensível para enxergar a tristeza das nossas próprias vidas, da igreja, do mundo, e que isso nos desperte a buscar realmente uma vida de total consagração a Deus. O jejum e a oração só significava isso, tá, irmãos? Não adianta só ficar sem comer, mas é uma vida totalmente dedicada. Homens que jejuam e oram constantemente são homens que sofrem pelo mal no mundo, pelo mal na igreja, e que querem lutar por isso, e que não aceitam as coisas ficarem como são. O Senhor possa nos fazer esse milagre, em nome de Cristo, amém? Irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Vamos ficar em pé.